Ei, Oh, maravilha! Namastê, arro, axé, axé, amém. a paz de Cristo. Muito feliz. Muito feliz? Nossa, friozinho na barriga até Friozinho de na começar barriga. um negócio assim, que Hoje é o delícia. primeiro dia do céu do nosso encontro semanal, né? Onde nós vamos começar um trabalho espiritual, universalista, universalista porque não separa nada nem ninguém, tudo com o propósito de que a gente se desenvolva para acessar uma percepção divina sobre a vida, para acessar o que muitos estudiosos e mestres chamaram de reino dos céus. E isso é um processo individual que se conquista e se constrói em grupo, com autodesenvolvimento, com autoobservação, Autoiluminação. autoiluminação, né? E tudo que se requer é a sua disponibilidade para se desenvolver, para soltar e liberar tudo que te impeça de acessar esse estado do ser, né? É uma jornada, você já começou essa jornada. Aqui é só para a gente estar junto, reunido, estudando, se aperfeiçoando e enviando energias de cura, de limpeza, de tudo que impeça-nos de estar nesse estado. Não é algo tópico, não é algo tópico. Cristo, vários mestres vieram para nos ensinar a como acessar, né? E nós aqui vamos nos desenvolver para acessar cada vez mais isso, e o resto nos será acrescentado, ou seja, o resto não é tão relevante. Mas o que se requer de você é a sua disponibilidade de buscar isso em primeiro lugar. Talvez você ainda não entenda o que é isso, não tem problema. Vem receber a energia amorosa, vem receber essa energia crística, vem receber essa energia de unidade, né? Que para eliminar toda a ilusão de separação entre nós, que nós possamos cada vez mais estar nos amando, nos respeitando com as nossas diferenças, né? E seja lá o que for mais. Me chamo Vinícius Belletati. Me chamam de Vini, né? Vini Belletati. Você me chama do que De você quiser. lindinho Ela me chama também. de lindinha, ela é lindinha, eu sou lindinho. Enfim, eu não me importo com o nome que você for me chamar, pode fazer bullying, pode fazer o que for, nós somos amigos aqui, nós somos irmãos, aqui você é seu professor, eu também sou aluno de Deus, também você o que você quiser que eu seja para você. E essa aqui, essa lindinha aqui? Eu sou a Malaika Bianco. E estamos juntos aqui, né, nesse propósito de amor, de alegria, de milagres, de mágicas, e que esse momento seja um momento de conexão, para que você se lembre de quem você é, né? Para que você se lembre dos seus propósitos, das suas missões, não mais naquela visão esforciva, né? Daquilo que você veio fazer, aquilo que você tem que fazer, mas aquilo que você pode transbordar, aquilo que você pode servir, aquilo que você realmente é, né? Então, que esse seja um momento de um lembrete, assim, para você, para o seu ser. Pois é, e teremos esses encontros semanais às 20 horas, né? Encontros de alegria, encontros de tristeza, encontros de seja lá o que se requer para que a gente cresça, se desenvolva. Hoje é o primeiro de muitos, por isso que eu estou muito feliz. Sejam bem-vindos todos que estão aí no YouTube, né? Estou vendo vocês nos comentários, vão fazendo, trazendo suas perguntas, suas questões. Aqui é um espaço aberto para a gente crescer e se desenvolver. E antes da gente falar um pouquinho sobre o que vai ser trabalhado. É mais do que isso, para contar a história de como tudo isso começou, que é bem interessante. Vamos colocar a música para a gente curtir junto? Vamos começar com a música. Começar com a música para a gente curtir junto. Quem está no Instagram aí, nos Instagrams, corre lá para o YouTube, tá? Transmissão oficial no No YouTube, gente, YouTube. bora lá. Então vamos lá, vou passar a música aqui. Vamos lá. Anjos, Oxalá e Iemanjá, grande Espírito, venha me guiar.
Anjos, Oxalá e Iemanjá, grande Espírito, venha me guiar. Anjos, Oxalá e Iemanjá, grande Espírito, venha me guiar, mergulhar dentro do meu ser e purificar o meu coração, construir o meu próprio conhecer. E então eu posso florescer. Anjos, Oxalá e Iemanjá, grande Espírito, venha me guiar. Anjos, Oxalá e Iemanjá, grande Espírito, venha me guiar. Amém, aleluia, saravá e namastê. 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 Shiva Shambho, 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 Shiva Shambho. Oxalá e Iemanjá, grande Espírito, venha me guiar. Anjos, Oxalá e Iemanjá, grande Espírito, venha me guiar. Ô, Glória! Ô, Gostaram Glória! da música? Eita! Eita! Para! Já ia vir mais uma na sequência. Por que que a gente quis colocar essa música, né? Ah, porque Deus inclui tudo. Que loucura que nós entramos nessa separação de achar que é um caminho certo, é um caminho errado, e brigar por isso, né? E ver separação nisso. E ver separação entre países, ver separação entre bairros, ver separação entre times de futebol. Que loucura é essa dessa guerra maluca que vê separação em tudo? Ver separação em religião, em briga para ver quem está certo, quem está errado, que existe um único caminho, existe um único livro, existe um único saber. E esse apego a uma verdade absoluta, de repente, nem para pensar na essência, nos princípios que nunca mudam, nos princípios que tem em cada livro, em cada saber. Antes de falar o que a gente vai estudar e aperfeiçoar aqui, eu queria, até mesmo antes de dizer a história de como isso aqui se tornou real hoje, é um momento muito especial, porque isso se torna real, esse encontro, né? Esse encontro entre irmãos diferentes, únicos, cada um com sua crença, cada um com sua busca, né? Por isso que a gente trouxe essa música que traz a energia de várias religiões, de várias seitas, Crenças, de né? várias crenças. O pessoal tá falando aqui que amou a música, né? E na real, a busca aqui é por esse estado, o reino. Quantas pessoas se prenderam, inclusive, em drogas por achar que ela ia levar esse estado. Uhum. Esse estado é um estado de autodesenvolvimento espiritual,
não é esperando um mentor específico, né? A gente inclui tudo, mas também o que a gente vai trabalhar aqui é a conexão direta com essa energia, para que você aprenda também junto com a gente a não depender de nenhum meio externo, porque não é através de meios externos, não é através de um mentor espiritual, ele pode te ajudar, né? Não é através de um símbolo, não é através de um ser, não é através de um avatar, é através da sua disponibilidade de se desenvolver e pedir pela percepção da verdade sobre a vida, a percepção amorosa sobre a vida, pedir a real. Só que quando você pede isso primordialmente, tudo que te impede de acessar isso vai começar a se apresentar para você. E nós queremos facilitar esse seu caminho. Por isso que aqui a gente vai brincar, vai se desenvolver, vai conhecer conhecimentos universalistas, não aquele que diz que é a única verdade, mas aquele que serve para todos. Aquele que serve para todos, aquele que vai trazer paz principalmente para você, para a sua forma de perceber a si mesmo, para a sua forma de perceber a vida, para a sua forma de perceber tudo. Porque não são as situações que te perturbam, mas a forma como você as percebe, a sua percepção, porque você ainda não se disponibilizou para acessar a percepção do alto e desapegar de toda a sua percepção, de todos os seus apegos sobre tudo. Porque no reino você entra sem nada e não precisa de nada para ser feliz. Você não é o dinheiro, a falta de dinheiro que te perturba, não é a falta de relacionamento que te perturba, é simplesmente a falta do seu acesso a essa percepção amorosa que está dentro de você. Não é assim, pode ser ter lampejos de assim, mas é um processo, é um treinamento. Por isso que é um treinamento espiritual. Muitas vezes a gente acha que espiritualidade é ver espírito, inclusive em Deus há espíritos, acham que eles são deuses e eles que vão te levar para o reino. É por isso que todos os espíritos aqui são bem-vindos para desenvolver e para nos ajudar a desenvolver. Os encarnados aqui nos ajudam a desenvolver e os desencarnados também, que venham com a disponibilidade de aprender, crescer e contribuir. Porque muitos desencarnados também não acessaram isso e também podem aprender isso. Nós podemos aprender com eles e eles aprenderem com nós. Mas, principalmente, nós somos alunos do Criador. E o que nós vamos buscar acessar aqui é a energia que Cristo acessou. É a energia que ele não falou eu, é através de mim, é através do que eu acessei. Eu estou aqui ensinando vocês. Por isso que um dos conhecimentos que a gente mais vai passar aqui é com base nesse livro aqui, ó. É um livro universalista para desconstruir um sistema de pensamento egóico para você poder acessar cada vez mais fácil o sistema de pensamento de Deus, que não vê pecado, que não vê punição, que vê simplesmente erros como uma oportunidade para você se corrigir, se aperfeiçoar e ser um com o todo, um com Deus em união e unidade. O outro livro é esse. E todos os outros que se apresentarem, um curso em amor. As cartas de Cristo, todos os que se apresentarem como uma forma de se desenvolver e não como um milagre, esperando uma segunda vinda, esperando que algo aconteça para me salvar. Me salvar do quê? Te salvar do quê? Salvar dos meus pecados? Que pecados são esses que estão dizendo? Salvar do quê? É um processo de autodesenvolvimento, de crescimento, de soltura contínua, de se perceber as partes que você ainda se julga, se condena, de se perceber as partes que você julga o mundo, julga as pessoas e está disposto a soltar. Então, não só conhecimentos nós vamos trazer aqui, nós vamos trazer ferramenta para você treinar isso. É um estado treinável. Toda segunda-feira nós vamos estar treinando o nosso ser para que ele domine tudo. Que a nossa alma amorosa tome conta e entre em união e unidade, que a nossa mente, o nosso coração, a nossa energia, o nosso espírito e o Criador, o Espírito Santo, todos em união e unidade. Hum. E o que mais é possível a partir daí? Vocês entenderam? E que além de falar coisas para vocês, né, de trazer coisas, mas que isso possa ser também um momento de aprendizado, né? Então, que vocês possam trazer assuntos, perguntas, colocar para a gente no chat ou que seja no comentário do vídeo para que a gente aborde aquele assunto na próxima semana e abordar aquele assunto, aquele tema com um olhar universalista, né? E pode ser, às vezes, um tema polêmico, um tema Uhum. religioso, né? Nós Um aqui não tema que vamos geralmente gera separação querer e que a separação. gente pode trazer a partir de um olhar de unidade, né? E Sim. um olhar que inclui tudo. E como o Vini falou, incluindo tudo e sem fazer desses caminhos nenhum único caminho, uma única verdade e também
não delegar para essas formas, essas ferramentas e esses caminhos o acesso e a iluminação, porque não está fora, está dentro, né? Quando a gente trouxe aqui essa música do Amém, Aleluia, Saravá, Namastê, né? Me tocou muito quando eu ouvi essa música esses dias, porque isso conecta, sabe, toda a minha história. Posso trazer já É aqui isso. o preparo, né? Acho que é importante trazer isso para vocês no primeiro encontro, porque o nosso primeiro encontro ele é explicativo, ele abre, né, uma energia. Então, essa música conecta. Quando eu era, né, mais nova, assim, eu tinha um sonho recorrente, que eu entrava num lugar, esse lugar era como um lugar de conexão entre as pessoas, parecia ser uma igreja, um templo, algo assim, né? Eu entrava assim num salão e cada canto desse salão tinha uma forma de se conectar diferente. Então, por exemplo, eu olhava para um canto e tinha deuses hindus, tinha Ganesha, tinha Shiva, até a música traz, né? Shiva, Shambhu são energias que vibram em mim, assim. Aí eu olhava para um outro lugar e tinha uma imagem de Santa Rita. Aí eu olhava para um outro lugar, eram outras coisas, e tipo, enfim. E eu falei, meu Deus, esse lugar, ele não existe nessa realidade. Não existe um lugar onde a gente pode chegar aqui. Ah, e detalhe, cada dia da semana que você frequentava esse lugar, você podia fazer um tipo de conexão. Então eu lembro que tinha um calendário na parede e ficava assim, na segunda-feira tem roda de mantras, na terça-feira tem oração de não sei o quê, na quarta-feira tem conexão e aí eu falava, nossa, esse lugar ele não existe nessa realidade. Se esse lugar existisse, eu certamente frequentaria, porque eu sempre tive essa vontade de unificar todas essas forças, energias e conectar com algo maior a partir disso, através disso, né? Então eu tinha esse sonho recorrente, e aí, quando eu saía assim do lugar, uma pessoa me entregava uma chave e falava assim, então, realmente esse lugar não existe. Isso aqui vai ser a sua casa. E pegava assim, ó, e me dava a chave na mão. Essa aqui vai ser a sua casa. Essa vai ser a sua casa espiritual. Mas estou falando isso há o quê? Mais de uns 15 anos atrás, né? Essa vai ser a sua casa. Eu não tinha condição ali de entender ainda o que seria ter uma casa onde tudo era incluído, onde você podia falar em nome de Deus, né? E também cantar um mantra para Shiva, e também acreditar em santos, e também louvar Iemanjá, né? Então, ué, como isso vai ser possível? E ali eu comecei uma jornada espiritual mesmo, de estudo, né? Fui fazer estudos de religiões específicas. Então, fui estudar a teologia de Umbanda, me formei em sacerdócio de Umbanda, porque achei inicialmente que seria uma casa, né, com fundações, fundamentos umbandistas. Enfim, fui buscar conhecimentos. E hoje eu consigo entender que todos esses conhecimentos me trouxeram para o que está acontecendo aqui e agora. Eu ainda não acho que isso que a gente está fazendo aqui é essa casa espiritual, mas é um início. E de uns tempos para cá, um pouco antes de conhecer o Vini, mais ou menos um ano antes da gente se encontrar, eu comecei a receber um nome, né, e acessar um nome que seria isso, que se chamaria Centro, a princípio não seria comunidade, né, seria Centro Espiritual Universalista. Centro Espiritual Universalista. Eu falei, ok, então agora já tem até nome, né? Tá chegando mais perto. É um Centro Espiritual Universalista. Bom, o que aconteceu? Aí tem a minha história do pensamento universalista, né? Porque incrível que ela começa com a música do Michael Jackson, Heal the World. Eu não sabia por que que eu gostava tanto dessa música, e hoje, depois de muitos anos ouvindo ela, como ela faz sentido para mim, né? É uma música universalista que fala sobre amar o próximo, sobre respeitar a criança, as crianças, né? Sobre não ver separação nas coisas, ver como não faz sentido os países brigarem. É uma música que fala de paz, né? E a partir do momento que eu conheci o Curso em Milagres, eu conheci uma outra linha universalista. Depois as cartas de Cristo também me abriram, porque eu vi o quanto que as minhas crenças estavam apegadas a algo que nem eu mesmo tinha estudado, porque eu nunca fui católico,
nem evangélico, apesar de ter frequentado bastante, um lugar que me sintoniza, que eu me conecto muito, que é a Congregação Cristã do Brasil, né? É um lugar de frequência altíssima, né? E eu me via também não podendo questionar algumas coisas que eu não achava que eram o que Cristo mesmo veio ensinar sobre perdão, sobre o amor. E eu pude ver uma real sobre tudo isso, né? E poder questionar e ver o que realmente era universalista, o que realmente era uma ferramenta para se conectar com, com, com essa energia crística, né? E o quanto isso era algo de se desenvolver. E, e tendo tudo isso em vista, também indo para vários estudos, para mim não fazia sentido mesmo essa questão dessa separação mesmo, não faz sentido nenhum, né? Você pode aprender com todos, mas aprender isso, porque aprender coisas do alto, como mansidão, como contribuição, aprender a ser bom, aprender a receber as virtudes do alto e se trabalhar para não cair em separação. Não deixais cair em separação, nos livrai-nos do mal, amém. Né? Então, e aí me veio muita a ideia de que algum dia eu ia criar algo universalista, né? Uma comunidade Como que espi- era o nome para você? Comunidade mesmo? espiritual universalista, né? Ou era centro, não lembro. Eu sei que veio o nome céu, né? E aí eu tentava encaixar as frases dentro do céu. Por quê? Por causa dessa questão do reino dos céus, que eu acho que quando eu entendi mesmo o que representa isso, que é um estado interno em que você se desenvolve para acessar ele constantemente, até que você acesse ele 24 horas por dia, como Jesus Cristo acessou e falou assim: vocês também podem acessar. Não é, não precisam esperar eu vir de novo, não. Não, se desenvolvam para acessar aqui, mesmo vocês estando num mundo que ainda vive muito disso, você pode individualmente viver o reino. E quanto mais pessoas viverem assim, mais a gente eleva a frequência da Terra e mais pessoas vão ter a possibilidade. Mas a sua vida depende de você. E aí, dentro disso, eu encontrei a Malaika, né? Aí não sei se precisa contar a história de como você contou aquela história lá que sonhou comigo e tal. Não, mas tem uma parte disso que eu mais gosto. Sabe qual que é? É, No primeiro encontro nosso, então, no já vai primeiro direto date, pro ponto. primeiro date, Outro a dia gente gosta. a gente conta vocês compram a revista Caras Universalista, que vai sair lá a história. A Brincadeira. forma, A gente né? vai contando aos poucos. Mas tem uma parte disso que eu gosto muito. Que é, então, no nosso primeiro encontro, né? Pensa no primeiro date, né? Você tá conhecendo a pessoa e tal. Não sei por que que a gente foi parar nesse assunto. O Vini me solta assim. Não, porque um dia eu ainda vou criar um lugar chamado céu. Aí eu, céu, o que que é isso? Aí ele, é a comunidade espiritual universalista. Eu morri por dentro, porque a minha vontade, você imagina, eu já com isso na cabeça há mais de um ano, né? Meu Deus, como é Centro Espiritual Universalista. A minha vontade foi falar assim: é ele, Deus, é ele. Ela me pediu em casamento ali aquele dia, na cabeça dela. Mas eu nem sabia, eu tava até Foi. contando, né? Eu choquei, de verdade, assim, porque a minha vontade era falar: é tão óbvio esse nosso encontro, a gente vai. Parece que já estava tudo tão claro assim na minha frente, né? Mas aí é óbvio que numa realidade humana, né? A gente precisa se afinizar de várias formas para criar tudo que a gente está criando, né? É, emocionalmente, fisicamente, as vidas elas começam a se entrelaçar, a se adaptar. Então a gente passou por vários, né, momentos até chegar aqui com vocês. Mas é sério, para mim sempre foi muito óbvio, né, que isso ia dar em uma criação do céu. Então, Não, e aí, né? Então ela não me falou nada, né, disso. Aí daí a partir daí ela começou a expor um pouco. E no dia que a gente começou a namorar, eu tava um dia bem visionário assim, eu contando os planos que já tinham me vindo e tal, toda a visão e essa era a parte mais importante. Eu já tinha noção, né, que a gente, apesar de que o desenvolvimento continua, né? O quanto que eu evoluí nesse um ano e pouco, e evoluir nesse sentido espiritual mesmo, de conseguir acessar cada vez mais isso, né? Porque evoluir em dinheiro e essas coisas aí é uma outra parada, né? As coisas aqui da Terra, elas vão acontecendo.
Mas nesse sentido de você ter cada vez menos situações que te perturbam e quando elas aparecem você conseguir acessar rapidamente, né? Aquele dia em que a gente começou a namorar, foi contado todo esse plano e essa era a parte mais importante do plano e para ela também, né? E em algum momento eu falei, ela pegou e falou assim, tá bom, tem todo esse plano aí, mas para isso dar certo, a gente tem que namorar. Aí eu falei, nada disso. Nada disso, mas namorou, Eu né? falei, nada disso. Tem, isso aí isso é maior do que nós dois, E entende? é. Acho que a Malaika não entendia isso na época ainda, né? Não, ainda não. Naquele momento, não, né? Naquele momento, não. Mas ela falou, não, é maior do que nós dois, mas para isso dar certo, a gente tem que namorar. Na verdade, ela entendia, porque tinha mesmo, porque senão não ia ser tão possível uma parceria tão harmoniosa assim, né? Hoje é maior do que nós. E eu sei que quanto Sim. mais a gente acessar o reino, independe da gente estar junto ou não, Uhum. né? Independe. Hoje a gente já consegue ter essa percepção e até esse desapego, mesmo tendo uma união tão harmoniosa, é uma união desapegada, né? Claro, quer dizer, não sei se 100%, mas a gente procura, né? E a gente é muito bem unido assim. Uhum. É, Até e somos porque casados, para quem não sabe, somos casados, casamos faz 2 semanas, duas como semanas. 2 meses. Sim, né? Ah, É. E até porque essa questão do apego, né? Se a gente vai entender o que que é esse estado do reino dos céus e o estado de união e unidade, ele envolve muito desapego. e vou falar em desapego. Sabe o que que a gente teve que desapegar para estar junto? Da visão equivocada dessa realidade sobre chama gêmea. Nós não vamos parar para falar isso aqui hoje, mas vai ser um dia que a gente vai falar sobre isso, porque tem muita gente presa e buscando o seu amor em primeiro lugar antes do reino, né? E isso faz com que relações não deem certo e pessoas fiquem no caos. Então, para quem está vivendo isso, a única dica que eu tenho para dar hoje é busca o reino em primeiro lugar. Se tem alguém na sua vida que é maior do que essa busca pela paz primordial, tá? Você vai ter muitos desafios, né, para resolver isso, né? E se você então vive isso, procure perceber a real sobre isso, busque a verdade sobre isso. Não significa que você vai ficar separado da pessoa ou não, mas que a sua única chance de estar com a pessoa talvez seja ser desapegado dela. Mas que mais importante é que você vai encontrar algo muito maior do que isso. E o resto vai ser acrescentado e vão ser coisas incríveis. Mas confia, tenha fé de buscar em primeiro lugar ao Criador, a essa energia crística, a esse estado de reino dos céus. Busque em primeiro lugar. Fala, isso é mais importante. Enquanto a sua chama gêmea estiver em primeiro lugar, vai ficar muito difícil. Mas envolver o nosso desapego sobre isso na vida, né? Não no momento que nos conhecemos, mas antes de nos conhecermos, Uhum. né? Envolver o meu desapego sobre isso, eu ter o acesso da verdade sobre isso, né? E depois ela também, depois juntos nós acessarmos realmente um saber sobre isso, onde hoje a gente pode contribuir. E agora chegando onde chegamos hoje, né? A ideia era fazer isso aqui já faz um ano que era para a gente fazer isso, que a gente prometeu para os nossos alunos, né? Do União Unidade. Porque o que que aconteceu? O que que a gente descobriu, né? E isso aqui surgiu depois do nosso acesso à técnica chamada União Unidade, que todos aqui presentes vão poder receber hoje, tanto de nós dois quanto dos alunos do União Unidade que já aprenderam a acessar essa ferramenta. O que acontece? Só explicar rapidamente a história do União Unidade. Eu, em 2020, na pandemia, já tinha as barras de Axis, já tinha acessado o Axis, achei Axis incrível, né? Até por ter uma visão universalista também, né? Não exclui nenhuma religião, tem pessoas de todos os tipos lá dentro, né? A única busca é para você acessar essa paz, ser feliz e permanecer lá. Então tem tudo a ver com o que a gente trabalha, é o mesmo propósito, né? É acessar, eles vão chamar de outro nome, reino da criação, a gente chama de reino dos céus, mas não exclui nada. Não exclui a mente, não exclui o corpo. E mesmo assim, em 2020, eu comecei a sentir uma paz muito grande, que eu estava lendo as cartas de Cristo e comecei a fazer uma oração e conectando os dois dedos aqui na testa e no timo e pedindo por aquela energia. E aquilo me trazia uma paz assim gigantesca.
parece que trazia um alinhamento muito grande no meu ser, com o Criador, com tudo, assim. Eu comecei a fazer isso constantemente. Aquilo na pandemia foi algo incrível para mim. E por coincidência, Ou do não. outro lado da cidade de São Paulo, Laica Bianco estava com seus 3 dedinhos na testa e os seus 3 dedinhos no timo, pedindo pelo fim, né? Pela erradicação de toda separação interna e pela união e unidade, né? Então, já compreendendo que os apegos, que a polaridade interna, né, que essa dualidade, essa dissonância que a gente vive, é o que impede, o que distrai muitas vezes de acessar esse estado, né, de paz. Porque tudo isso é uma distração. O lado A, o lado B, né? O penso isso, mas faço aquilo, sinto uma coisa, mas vejo de outra forma. Então, o certo, o errado, e que toda essa separação e o que eu chamava ali de polaridade repelida, né? O seu feminino, o seu masculino, yin e yang, ao invés de estar em harmonia, em guerra interna, que tudo isso era uma distração para poder acessar, a distração do acesso, né? E compreendendo tudo isso, eu comecei a pedir, com as palavras que vinham ali no momento, né, por essa eliminação da separação e polaridade repelida e pela ativação no meu corpo da união e unidade. E pedindo, e comecei a perguntar como seria se o meu corpo pudesse sentir a verdadeira unidade. A partir daí foi florescendo, né, a energia da união e unidade. Demorou até que a gente fizesse a primeira turma, né, o primeiro workshop. O primeiro eu na fiz verdade, sozinha, né, a depois gente, a gente você... se conectou e ela falou assim, olha, eu tenho um workshop que eu vou dar. Foi bem assim, que eu vou dar, que chama União e Unidade. Então veio dela, já estava com tudo aquilo, é mesmo? Então, a técnica é essa aqui. Aí que eu contei a história para ela, caramba, você fez isso também. Você ser o aluno, então, desse workshop. E, e eu fui, né? Foi a primeira vez que eu fui aluno e já não fui mais. E depois que acabou, eu falei, acho que a gente tem que criar isso juntos, né? Acho que a gente vai criar isso juntos, né? Vamos, e a partir dali, a técnica foi aperfeiçoada, né? Antes ela tinha sido meio que canalizada e acessada, mas nada mais do que pedir por uma energia crística, né? Ela ali da dela, juntou as duas, juntou o masculino e o feminino, juntou os nossos conhecimentos, juntos fomos acrescentando e se tornou para mim uma das técnicas mais poderosas, porque é uma técnica que te acelera o processo de acessar o reino, né? E eu vi muita similaridade conforme eu fui aplicando. Eu sou uma pessoa muito disciplinada para aplicar os processos, assim, né? E a Malaika viu, eu comecei a aplicar todo dia, e aperfeiçoar aquilo, aplicar todo dia, todo dia, todo dia. E aí eu fui percebendo que ela tinha uma similaridade com a própria ressonância harmônica do Hélio Couto, que eu já era é, praticante há muito tempo, que é uma ferramenta que te ajuda a fazer essas limpezas para que você acesse esse estado, né? Não é uma ferramenta como muitos pensam que é para conseguir casa, carro, apartamento, não tem nada a ver. Isso aí é só uma isca, tá? E sendo bem direto, eu comecei a perceber essa energia e eu podia também acelerar esse processo conforme vinha o caos, quantos caos eu já não saía acessando através dessa ferramenta, mas principalmente que o uso diário dela me conectava com essa busca primordial do reino e também a facilitação para liberar todas as minhas questões que iam surgindo, consciente ou inconscientemente. Então, união e unidade é essa energia que a gente acessou através de uma técnica corporal. Então, existem algumas formas para a gente se desenvolver. Essa é uma técnica corporal e energética para facilitar todo o processo, né? Conforme a gente vai estar se conectando aqui, se autoconhecendo, vão surgir coisas ao longo da semana e muitas vezes essa técnica vai ajudar. E é por isso que ali a gente começou a dar o workshop junto, aperfeiçoamos, acho que já demos 4, 5 turmas. E nós falamos para a turma, é uma turma já muito conectada, né? Nós vamos fazer isso, foi ano passado, né? E nós demoramos um ano e tudo tem um porquê, porque nós tivemos que nos alinhar, nos organizar, evoluir, né? Para poder estar aqui com vocês, né? Você fala, já estão no estado iluminado. Não, mas assim, é, porque é muito interessante falar isso, né? Tipo, porque pode até vir à mente falando que é soberba, alguma coisa assim. Mas eu tenho consciência do estado que eu tô alerta, né? Tenho consciência do estado avançado que estou nesse sentido também, reconheço, consigo ter a percepção e quando aparecem as situações caóticas, eu tenho como acessar as ferramentas e poder voltar e cada vez mais permanecer nesse estado.
né? Estou em evolução, estou aqui para aprender, para crescer também, e quero que vocês recebam isso, né? Porque aqui a gente vai, vamos treinar, orar, trazer, inclusive, o que vocês forem trazendo aqui nos comentários. Olha, vocês podiam fazer essa oração. Olha, vocês podiam trazer esse conhecimento. Olha, vocês podiam... Vamos ver. Se tivesse a energia universalista de paz, de união e unidade, vamos lá, né? Vamos brincar. E que tudo isso possa ser leve e alegre. Eu acho que às vezes nas igrejas que falam que Deus é amor, eles esquecem de colocar que Deus é amor e alegria também, né? É alegria, tá? Que tudo isso possa ser feito cada vez mais com alegria. É, e a gente vai proporcionar para todos que estão aqui o recebimento dessa energia da união e unidade. E a gente ensina no workshop e os alunos, junto com a gente, vamos poder enviar à distância, porque é possível. Você, com seu estado de recebimento aí, vai poder receber essa energia todas as segundas-feiras. E vocês vão ver de que forma isso vai reverberar na vida de vocês. É grandioso. Entenda uma coisa, que do caos vem a ordem, e que se você ainda não está no estado pacífico, é porque ainda é uma percepção caótica, existem percepções caóticas sobre várias coisas, e são percepções equivocadas do ego. E que se você estiver disposto a soltar isso e pedir pela verdade, ela vai vir. E ela vai te libertar das mentiras que te mantêm no sofrimento. Ela vai vir. Só peça por isso, primordialmente. É mais importante do que tudo, de verdade. Quando estiver no caos, peça pela verdade sobre aquilo, porque não são as situações que te perturbam, é a mente interpretando. Não é o que parece ser. E quando você chegar na verdade, você vai estar em paz. Então, o livro mesmo, O Curso de Milagres, traz muito isso. Não é você ficar só buscando colocar coisa positiva, mas principalmente, é lembrar de quem você é e reconhecer o que não é verdade. Reconhecer todas as mentiras, a verdade é uma só, ela vai te trazer paz. Se você não está em paz com o seu passado, é porque você ainda não acessou a verdade. Então peça por ela. Se você não está em paz com o seu futuro, está gerando ansiedade, é porque você não percebeu a verdade ainda. Está disposto a soltar todas as mentiras sobre o seu passado? Está disposto a soltar todas as mentiras sobre o futuro? Está disposto a acessar a verdade sobre tudo isso? Então peça pela verdade. E a verdade vos libertará. Te libertará do quê? Do caos e das mentiras. Ah, salvação dos seus pecados, salvação das mentiras. Salvação dos pecados é quando você enxerga a verdade sobre o pecado. Aí você para de escolher aquilo. Nada mais é como coisas que não trazem, que não criam mais para você e nem para o próximo. Isso que é chamado de pecado. Mas isso é só uma forma de perceber. Pode ser mais leve. Porque se a gente trouxer a palavra pecado aqui, ela vai trazer uma conotação religiosa de punição já logo em seguida. E não é sobre isso. É sobre isso que a gente quer escapar. É exatamente sobre isso que a gente quer escapar. É só perceber e perceber que é só uma tendência mental que está no comando e que você pode soltar através da sua consciência com a sua disponibilidade. Leva essa palavra com você essa semana. Eu ouvi um aleluia, brincadeira. E essa verdade, né, o que o Vini está trazendo, ela é unidade. Quando assim você pede pela verdade, você está solicitando unidade, porque a verdade ela não é relativa. A gente fala na nossa realidade aqui, a justiça ela é relativa, os pontos de vista eles são relativos, a nossa interpretação ela é relativa, depende do ângulo, do ponto de vista. Agora, a verdade ela é unidade, né? Verdade não é algo que é relativo. Quando você pede verdade, você está pedindo unidade, sabe? Praticamente a mesma coisa, né? Então, a gente pode brincar disso nos próximos dias, né? E que essa energia que a gente vai enviar agora para vocês, do União Unidade, possa ser esse espaço de verdade, onde você sai da interpretação, onde você sai do que é relativo, onde você sai do ponto de vista e vai para o que realmente é, né? Vamos enviar essa Podemos? energia Vamos então? lá, vamos lá. Pessoal, então, gratidão. Lembre-se de uma coisa: gratidão é o chão. Gratidão é o chão. E se a gratidão fosse a partir de hoje o seu novo chão? Que você não deixasse de ser grato por nada, mesmo na tristeza, na saúde, na doença, na alegria ou na tristeza, estou grato.
Imagina você acessando isso, é isso que você vai poder acessar cada vez mais. Não sair jamais do estado de gratidão, porque a vida não é só coisas boas, inclusive bom ou ruim, é só um julgamento da mente. Então, cada vez mais que você possa acessar o seu poder transmutador de toda mentira em verdade. Hoje vocês vão agora acessar essa energia e já talvez já saiam bem diferentes, saindo da mente lógica de tudo que a gente trabalhou aqui para acessar a parte energética, tá? Quem é do Unidade aqui que está no Zoom com a gente, consegue abrir a câmera? Quem conseguir abrir a câmera, se puder, né, abrir A a gente vai câmera transmitir para a a gente transmitir imagem. o envio da imagem. Para quem não puder, não tem problema, porque só façam o envio, tá? Mas pelo menos as pessoas sabem quem vocês são e gratidão por vocês serem essa fonte de contribuição junto com a gente, né? Essa família estão aqui para servir, para aprender, para servir, assim como nós, assim como todos que estão no YouTube também estão lá para receber e de alguma forma, quando vocês estão abertos a receberem, a gente está recebendo de vocês também. Então, gratidão por estarem aqui. Convido vocês a sempre que puderem estar nesses encontros com a gente, né? E convidar outras pessoas para estarem nesses encontros também. Quantas pessoas presas em seus dogmas, em seus paradigmas, e aqui, independente do que acredita, vai acessar essa energia universalista amorosa, né? Para que você e sua família possam ser felizes em primeiro lugar, tá? Independente do que aconteça. E muitas coisas lindas, maravilhosas vão ser acrescentadas, maiores do que a sua mente é capaz de conceber. Então, deixa eu tirar aqui. Beleza. Então, nós vamos enviar. Quem está aí no YouTube, coloca os 3 dedos na testa, tá? Vocês vão receber essa energia de nós. Nós vamos transmitir a vocês e vocês mesmos vão acessar. E os outros 3 dedos, mais ou menos aqui, ó, no time aqui, ó, tá? Coloquem aqui. E nós aqui vamos enviar para vocês. Se vocês puderem fechar os olhos, ótimo. Se não, só percebam e recebam essa energia. Se não puder colocar os dedos também, só receba essa energia de alguma forma aí, tá certo? Então vamos lá, respira profundamente pelo nariz e solta o ar. Respira profundamente mais uma vez. Solta o ar. Você está disposto a soltar, desapegar de tudo que não é você, de tudo que te impede de estar em paz, ser feliz, de tudo que te impede de acessar o reino de nós, o reino dos céus, de acessar essa energia crística. Enviando agora. Eu sou ativar união e unidade. Pai, mãe, vida. Eu sou união e unidade de todo pensamento, sentimento e emoção. Eu sou união e unidade de todas as minhas ações e comportamentos. Eu sou união e unidade de todos os meus desejos. Eu sou união e unidade de todas as minhas células. Eu sou união e unidade de toda separação e polaridade repelida. Eu sou união e unidade de todos os meus chakras. Eu sou união e unidade de todos os meus corpos. Eu sou união e unidade de todas as visões, interpretações e percepções. Eu sou união e unidade de toda palavra proferida. Eu sou união e unidade com tudo o que já tenho e sou. Eu sou união e unidade de tudo aquilo que desejo ser e manifestar. Eu sou união e unidade de tudo aquilo que desejo ver manifestado. Eu sou união e unidade com o Eu universo. sou união e unidade com a terra. Eu sou união e unidade com a Eu natureza. sou união e unidade com todos os seres. Eu sou união e unidade em toda forma de vida. Eu sou união e unidade de toda a percepção do meu passado. Eu sou união e unidade de toda percepção do meu futuro. Eu sou união e unidade da minha divina presença, aqui e agora, A a uma uma só só voz. voz. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção.
a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele tua verdadeira realidade, que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Sei que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. E sei que o teu propósito final, e o meu propósito final, e o nosso propósito final é que eu possa te expressar com pureza, com alegria, com benevolência. Sei que quando falo contigo, tu estás perfeitamente receptível para mim, pois tu és inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. E sei que quando peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu me abrir para receber a sua percepção, tu entrarás em minha mente, meu coração e meu espírito, que estarão cada vez mais e mais receptivos. Eu confio meu ser, minha vida aos teus cuidados. Mostre-me a uma só voz. Pai, mãe, vida. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois tudo aquilo que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. O paraíso na terra está aqui e agora. O paraíso na terra está aqui e agora. Agora enviamos essa energia a todos que se encontram em polaridade, em guerra, em apegos entre o certo e o errado, entre bom e ruim, entre direita e esquerda. Eu sou união e unidade. Que eu possa perceber a real sobre meus irmãos. Eu sou união e unidade. Eu posso estar em paz com a vida, comigo, com o mundo. Eu sou união e unidade. Eu posso estar em paz com minha família, independente de opinião ou de posição. Eu sou união e unidade. Eu posso estar em paz com todo o país. Eu sou união e unidade. Eu sou um ser do mundo. Eu sou um ser do universo. Há uma só voz. Pai, mãe, vida. Enviamos essa energia agora a todos os raivosos, os medrosos, os culpados, os apegados, os viciados, os amorosos, os necessitados e os iluminados, os encarnados e os desencarnados, a todos os seres, a toda forma de vida, a uma só voz. Eu sou união e unidade. E agora que essa energia reverbere na sua família, a todos os entes da sua família, encarnados e desencarnados, que através de você agora recebam essa energia. A sua família, que todos agora recebam essa energia amorosa de união e unidade. E que haja paz, começando pela sua morada interna individual. E que haja paz pela sua morada externa, aonde habita. Eu sou, eu sou. Ah, a energia se atualiza então em todos os seus corpos, em todas as suas células. Quando você abre os olhos, que essa energia seja tudo aquilo que você vê. Como seria ver união e unidade em tudo?
É benção. Ah, É muita energia, essa energia. E você cada vez mais vai começar cada vez mais a entrar nessa frequência, porque a cada semana você vai elevando sua frequência, acessando cada vez mais esse estado. E, e vai viver, vai cuidar da sua vida de verdade. Cuida de você no seu processo, tá? Não, você não vai salvar ninguém, sinto lhe dizer. Mas você pode se desenvolver para acessar isso e ser um convite para que mais pessoas acessem isso. Costuma dar mais certo do que ficar tentando salvar todo mundo, tá? Seja você o ser que vai mudar a própria vida, que vai acessar isso. Em primeiro lugar, só pode fazer por você. E garanto que de alguma forma você vai ser um convite. Mas você não pode fazer nada pelos outros, a não ser convidá-los. Por isso que você pode convidar outras pessoas para virem estar junto com a gente toda segunda-feira, né? Pode convidar a compartilhar esse encontro aqui. espalha o link. Compartilha, aliás, quem está no YouTube, aproveita para dar o like aí. Dá o like porque já é uma forma da gente espalhar isso, né? E depois compartilha o link só dessa semana, de repente, né? Olha só, se você achou interessante para algumas pessoas, que você seja um convite, mas não dependa do sim ou do não das pessoas para ser feliz. No reino você não depende de nada disso. Você só é um convite. Cuida da sua vida, é vulnerável, não é perfeito, não tem problema nenhum em expor. E principalmente aqui, você vai poder ser o que você quiser. Você não vai ser julgado, porque não faz parte de Deus isso. Aqui é o seu ambiente seguro para você ser você. E muito pelo contrário, se você não tiver a oportunidade para ser vulnerável, para expor aquilo que não é você, você não sai dessa. Por isso que às vezes o ambiente de casa, se ele não proporciona uma abertura para você expor isso, né, um ambiente onde o perdão é mais forte do que a condenação, não é lá o lugar que você vai conseguir se libertar. Felizmente, se esse é o seu caso, não vai ser na sua família. Vai ter que escapar um pouquinho e também não julgá-los por isso. Vai cuidar da sua vida. Que você seja um convite para que a sua família perceba alguém que está em paz e que deseja paz para todo mundo. Se vão aceitar isso ou não, você deseja. Mas não tenta enfiar a goela abaixo, não precisa. Não funciona. Só por isso. Não funciona. Queria ficar provando a sua verdade. Vai funcionar para alguns, mas ainda assim não vai ser real. Gratidão pela vida de vocês. Contamos com vocês para expandir cada vez mais essa egrégora. Que a gente possa realmente fazer a nossa parte. E o mais da hora, sabe o que que é? Que ao fazer tudo isso, só exige sacrifício daquilo que gera sofrimento. É o único sacrifício que vai gerar. Que o resto é alegria. Servir é alegria. Servir o próximo é alegria. Quando você não se julga, é alegria. Quando você se julga, você põe maldade no mundo. Então vai ser você, dependendo do que vão achar. E juntos a gente vai nessa jornada, aí, semana a semana. Uau. Maravilha? Quem está aqui no Instagram, então depois vai lá para o YouTube. Tá aí, inaugurado. Tá no YouTube da Malaika inicialmente, né? Vai estar lá. Mas a gente vai colocar a gravação também no meu YouTube, também no YouTube do Oasis Terapêutico, a inauguração do YouTube do Oasis Terapêutico também. E que a gente possa realmente espalhar isso. Quero ver um mundo mais pacífico, amoroso e alegre em vocês. Começando por você. Aliás, começando por você, não, começando por mim, tá? Pra mim, primeiro eu, depois. Depois vocês. Gratidão para quem passou por aqui. Vou parar a transmissão aqui no Insta. Tamo junto. Até semana que vem, às 20 horas. Vocês podem nos comentários aí deixando as suas opiniões, o que que vocês acharam desse primeiro encontro e também o que que vocês gostariam de aprender e ver por aqui. Tá bom? Amo vocês, nos amamos, unidos em Beijos, união e beijos. unidade, com amor e alegria. A uma só voz. A uma só voz. Tchau.